Estou dando sequência agora, vou falar sobre o dom da sabedoria. Então vamos escutar agora sobre a sabedoria, dom de sabedoria. O conceito de sabedoria do dicionário, grandeza de conhecimento, erudição, saber, ciência, conhecimento justo das coisas, razão, sinônimo de prudência, moderação, temperança, sensatez e reflexão. Então esses são os conceitos de sabedoria no dicionário, viu? Sinônimo de prudência, moderação, temperança, sensatez, reflexão. Inicialmente era o conhecimento obtido por meio da inteligência, da reflexão, do raciocínio e da experiência, a influência dos povos vizinhos. Então a sabedoria do povo de Israel. Após os sábios de Israel passarem a ser as pessoas que mantinham contato com a sabedoria divina, Deus revelava a Israel os seus planos e sua lei por meio da sabedoria. Isso está lá em Sabedoria, capítulo 9. E no Salmo 118, versículo 125. Sabedoria 9 e Salmo 118, versículo 125. Deus revela a Israel os seus planos e sua lei por meio da sabedoria. Sabedoria era conformar-se com a vontade de Deus. Sabedoria 9, capítulo 9. Vamos lá em Sabedoria. Livro da Sabedoria, capítulo 9, versículo 9. A palavra vai dizer para nós, aqui, versículo 9, vai dizer assim: mas ao vosso lado está a sabedoria que conhece vossas obras. Ela estava presente quando fizeste o mundo. Ela sabe o que vos é agradável e o que se conforma às vossas ordens. Vamos ler até versículo 11. Versículo 10: fazei, pois, descer de vosso santo céu e enviai do trono de vossa glória, para que junto de mim tome parte em meus trabalhos, e para que eu saiba o que vos agrada. Com efeito, ela sabe e conhece todas as coisas prudentemente, guiará meus passos e me protegerá no brilho de sua glória. Palavras do Senhor. Repetindo o versículo 11: com efeito, ela sabe e conhece todas as coisas, prudentemente guardará os meus passos e me protegerá no brilho de sua glória. Sabedoria era conforme a vontade de Deus. O sábio era aquele que sabia os planos de Deus e agia de acordo com eles. Isso está lá em Jó, no capítulo 28. O temor do Senhor, eis a sabedoria. Se você se considera uma pessoa sábia, seja uma pessoa temente ao Senhor. O Provérbios capítulo 9, versículo 10 vai dizer isso também: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbio capítulo 9. Vamos ver, volta algumas páginas. Provérbio 9, versículo 10. Provérbio 9, versículo 10. Vai dizer assim: não, versículo 9, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio, está acompanhando? 788, Provérbio 9, versículo 10. 788 a página. Achou? Todo mundo? O temor do Senhor é o princípio é o conhecimento do santo e a inteligência. Repetindo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o conhecimento do santo, é a inteligência e a inteligência. Palavras do Senhor. A sabedoria era um dos atributos de Deus. Isso está em Colossenses, capítulo 1, versículo 8. Anota. Colossenses 1, 8. Eclesiástico, capítulo 1, versículo 8. Sabedoria é um atributo de Deus. Eclesiástico, capítulo 1, versículo 8.
A sabedoria era manifestação do princípio de Deus de Israel, do seu espírito. Está em Sabedoria 9:17. Vai dizer assim: as águas furtivas são mais doces, e o pão tomado escondida é mais delicioso. Ignora ele que ali há sombra, e que os convidados da senhora loucura jazes profundezas nas regiões dos mortos. Sabedoria capítulo 9, anota aí, versículo 17. Um dos 7 dons do Espírito Santo é a sabedoria. A gente vai ver em Isaías, profeta Isaías, capítulo 11, 2. Vamos lá, Isaías 11. Vamos ver esse dom lá em Isaías. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Vai dizer assim: sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência, de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Foi falado isso aqui na ciência, não foi? Vocês recordam desse versículo? Recorda, né? Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. E aí fala o Espírito de sabedoria e de entendimento. Continuando aqui. Sabedoria em Israel, segundo o Testamento, sabedoria válida é a que vem. A sabedoria válida é a que vem de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 2. Romanos capítulo 1, versículo 2. Vai dizer: a sabedoria válida é a que vem de Deus. Romanos 1, versículo 2, vai dizer assim: este evangelho de Deus prometera outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura. Repetindo, este evangelho de Deus prometera outrora pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, vai dizer assim: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. Captou aí a mensagem? Repetindo 17: Cristo me enviou a batizar, mas para pregar o Evangelho, isto sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. Isso está acontecendo no mundo de hoje, gente, para alguns pregadores, que está recorrendo à arte da oratória ou outros requisitos amados. Então, veja só, aí ele diz aqui, a habilidade para que não se desvirtue a cruz de Cristo. Outra passagem também, Eclesiástico 25, Eclesiástico não, Coríntios, lá em Coríntios também vai dizer assim para nós, falei 17 ao 25, né? No versículo 25, ainda no capítulo 1, vai dizer assim, agora o versículo 25, vai dizer assim: pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte de que? Repetindo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25 agora. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui nós estamos confirmando que a sabedoria é válida, a que vem de Deus. A sabedoria é o próprio plano de Deus manifestado. Espécie de sabedoria. Vamos ver aqui agora. Quais as espécies de sabedoria? A humana e a divina. Então vamos ver primeiro lá em Tiago capítulo 1, versículo 5. Sabedoria humana e sabedoria divina. Tiago capítulo 1, versículo 5. Vai dizer assim: se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade, sem
recriminação, e lhe será dada. Então é só pedir. E quem que eu tenho que pedir a sabedoria? A Deus. A Deus. Gente, é interessante aqui dessa palavra também, que ele fala assim, e que dá a todos liberalmente. Então os dons do Espírito Santo não é uma prerrogativa para alguns. Os dons do Espírito Santo, seja ele de ciência, de fé, de milagres, de cura, de profecia, de pregar, o dom da sabedoria, o dom da visualização e tantos outros dons que o Espírito Santo nos dá, ele não é uma prerrogativa para o coordenador de grupo, ou o coordenador da região, ou para os pregadores, para os intercessores, não. Os dons de Deus ele dá a quem ele quer e da maneira que ele quer, e ele dá a todos nós, e a palavra está dizendo que ele dá liberalmente. Então o que eu tenho que fazer? É somente pedir. Então se eu quero a sabedoria, peça ao Senhor. Eu ouvi uma pregação do Padre Jonas que ele dizia assim, logo no início da sua missão, ele dizia assim, que ele pedia a Deus, Senhor, dá-me o dom da eficácia da palavra. Eu tenho feito essa oração também. Senhor, dá-me o dom da eficácia da palavra. Que a minha palavra, ao ser proclamada, penetre o coração das pessoas e produza fruto. Então, se eu quero os dons, a quem que eu tenho que pedir? A Deus, a palavra está dizendo. Então se você quer a sabedoria divina, a quem que eu tenho que recorrer? A Deus, peça a Deus. Tiago capítulo 3 ainda, continuando aqui em Tiago, agora o capítulo 3, versículo 13. Tiago 3, a verdadeira sabedoria. Agora vamos Tiago capítulo 3, versículo 13. Tiago capítulo 3, versículo 13. Eu falei Tiago também, só que foi capítulo 1, versículo 5. Agora Tiago 3, 13 a 17. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Interrogação, né? Mostre com um bom proceder as suas obras, repassadas de doçura e de sabedoria. Mas, se tendes no coração um ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorie, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana, diabólica. Onde houve ciúme e contenda, ali também perturbação e toda espécie de vício. A sabedoria, porém, que vem de cima, a sabedoria divina é primeiramente pura, depois pacífica, concedente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. O fruto da justiça semeia-se na paz, para aqueles que praticam a paz. Então está aí o esclarecimento e da sabedoria divina e da sabedoria humana. Então, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre com um bom proceder as obras repassadas de doçura e de sabedoria. Mas se tendes no coração um ciúmes, uma inveja, um orgulho, uma ambição, contenda, não vos glorie nem mintas contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria humana. Percebeu aí a diferença de sabedoria divina e sabedoria humana? A sabedoria humana, ela vem tirar proveito próprio. Quer ver uma coisa, um exemplo? Quando muda alguém, um vizinho, chegou um vizinho novo. Nossa, a gente vê que aquele vizinho tem mais condição do que eu. Então vamos lá, Renato, visitá-lo, o vizinho novo, que qualquer dia desse a gente pode precisar do nosso vizinho. Então, oi vizinho, vou lá me apresentar a ele, né? Oi vizinho e tal, e tal, e tal. Então eu estou indo lá, mas eu estou visando um proveito lá na frente. A palavra de Deus está dizendo aqui em Tiago que a sabedoria que vem de Deus, que a sabedoria que vem de cima, ela vem para nos trazer a paz, primeiramente, o consolo e a misericórdia. Ela vem nos trazer prudência, calma, não haja no quente, não responda assim sem pensar, não responda assim de imediato. Não, a minha mãe gosta de falar assim, não, eu gosto de resolver na hora, não tem esse negócio para depois não.
E muitas das vezes a gente age com a sabedoria humana, com a sabedoria do coração. E aí você fala coisas que você não queria e depois falado não tem mais como voltar atrás. Aí depois vem o arrependimento, eu não podia ter falado assim, eu podia ter pensado melhor, que eu tinha agido diferente. Faltou sabedoria divina. Eu agi com a sabedoria humana. Gente, o dom da sabedoria é maravilhoso. E a gente está exercitando esse dom todos os dias. A gente que não percebe, porque muitas das vezes nós só agimos com o humano. Então hoje nós estamos aprendendo agora a colocar esses dons espirituais no nosso dia a dia. Você vai perceber que a sua vida vai ser melhor. Você vai ver que a sua vida vai tomar um novo rumo. Se você colocar os dons carismáticos aí no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu matrimônio, no seu namoro, no seu sonho, nos seus planos, haja dentro da sabedoria divina. Gente, vocês não têm noção o quanto foi difícil eu discernir fazer uma cirurgia. Mas como eu rezei, vocês não têm noção de quanto eu escutava Deus, ficava atento com os sinais, o que Ele me falava através das outras pessoas, que Deus fala conosco através das outras pessoas, e eu atento a tudo para mim era sinal de Deus, mas precisava da última palavra verbalizada. Eu tinha que dizer para um médico: vamos fazer a cirurgia. Ele queria ouvir isso de mim. Ele falava: Leonídio, nós só chegamos nessa conclusão que temos que operar quando o paciente pede. Então nós operamos quando o paciente pede, a não ser que ele chegue aqui já carregado de maca, aí não tem jeito. Então eu fiz um tratamento de uma hérnia de disco aqui na lombar, especificamente L4 e L5, chique. E aí não dava volta, RPG, Pilates, tudo quanto é tipo de fisioterapia eu tinha passado por mais de 2 anos, 3 anos. Isso já vem arrastando há 5 anos. Por fim, já estava atrapalhando a minha vida social e a minha vida espiritual, porque eu ia pregar, eu não podia ficar mais em pé assim. Quando eu ficava 1 hora em pé, misericórdia. Eu fui lá na chácara Maria de Nazaré pregar sobre o tema até que eu trabalhei lá foi doutrina não cristã. Cara, eu fiquei em pé 1 hora. Quando eu terminei, eu falei: nossa, eu fiquei em pé 1 hora. E aí quando terminou, que o coordenador veio, rezou e despediu de mim. Aí quando eu fui sair assim, que eu não estava mais sentindo a minha perna, eu falei: meu Deus, não deixa eu travar aqui na frente do povo não, vou passar vergonha aqui, o pregador vai passar vergonha aqui na frente. Então eu coordeno uma equipe de viagem. Então a gente viaja muito de carro aqui para Palmas, para Porto Nacional e tantos outros lugares longe, 8 horas de viagem de carro. E para mim estava sendo um martírio ficar sentado dentro desse carro. Eu falei: Senhor, não dá mais. A gente já rezou com tantas pessoas, só curou tantas pessoas, cura eu. E ele, você vai ter que ir para a mesa de cirurgia. Não, mas eu já vi milagres acontecer. Eu vi que esse zoinho aqui dá terra de comer. Cura eu também, Senhor. Ele, vai para a cirurgia. E aí eu, com os irmãos lá da equipe missionária, rezando diante do Santíssimo e tal. E eles, reza aí, beijo, porque eu não aguento mais. Amanhã tem uma consulta com o médico e eu vou pedir para me operar. Reza aí. Eles rezavam. E Jesus lá exposto no sacrário, assim, nos tensores. E eu olhando para ele olhando para mim e falou assim: você não vai operar não. Aí eu chorava, eu ia embora contrariado. E os meninos: não, vai dar tudo certo. Mas Deus já tinha falado, não vai. Aí quando eu cheguei lá no médico lá, vamos fazer uma infiltração, vamos colocar um remédio direto lá na hérnia. Aí depois, se não melhorar, a gente vai operar. Eu falei: doutor, já fiz isso 3 vezes. Não. Tchau, vou embora. E aí fui no plano de saúde, eu sou militar do exército. Aí fui lá, o pessoal: nós temos uma junta de neurocirurgião lá em São Paulo. Nós vamos enviar você lá para São Paulo para você operar lá. E aí meu Deus, operar em São Paulo? Então eu já estava com tudo marcado, a consulta já estava marcada, eu tinha o dia e o horário da consulta. Aí era só eu entrar nessa porta aqui e marcar a passagem para mim ir de avião com o acompanhante. Aí quando eu cheguei naquela porta assim, Deus falou assim: vai não, é roubado. Aí quando eu cheguei na porta, eu olhei para a pessoa lá que marcava a passagem, eu fiz assim, voltei. Falei: não vou. Fui para casa, falei para minha mulher: o coração aqui diz que não, eu não tenho que ir para São Paulo não vou não. Vou em outro médico. Fui em outro médico. Quando eu cheguei lá, mostrei as ressonâncias, os exames, tudo. Ele falou: bichão, aqui não tem jeito não, vai ter que ir para a cirurgia. Eu falei: que dia que é? Que dia que é? Ele: não, vamos marcar. Então você faz os exames de risco cirúrgico e vamos marcar a cirurgia. Vamos marcar. Gente, eu falei assim: a única coisa que eu posso fazer agora é procurar o padre, receber a unção dos enfermos, confessar e estou pronto. Se tiver que fazer a travessia nessa cirurgia,
eu me considero pronto. Não tinha mais o que fazer. Tinha, gente. Rezar eu já tinha rezado, pedir já tinha pedido de muito. Botei as equipes todas que eu conhecia, botei no zap lá, estou indo para a cirurgia amanhã cedo, intercede aí. Não tinha mais o que fazer. Fui lá na minha paróquia, o padre, agora não vai dar para te atender não, vem mais tarde. Então tá bom, tchau padre. Eu falei, então não é com esse. Fui lá para a Catedral de Campinas, era uma terça-feira, eu ia internar 5 horas da tarde para na quarta-feira, 8 horas da manhã ser a cirurgia. Fui lá na Catedral de Campinas, assisti 2 novenas de pacote, depois fui lá no padre, confessei. Um padre novinho, falei, padre, vim para receber a unção dos enfermos, porque eu vou internar daqui a pouco para fazer uma cirurgia na coluna e botar 4 parafusos. Aí, né, eu também tenho um problema na coluna aqui, mas não tenho coragem não. Eu falei, coragem eu também não tenho não, padre, mas é necessidade. E aí ele diz, mas mesmo assim eu não tenho coragem não. Eu falei, eu também não tenho não, dá a benção aí, e é isso aí. E aí ele deu a unção dos enfermos e tal, deu a benção, me confessei, e falei, estou pronto. Agora vigiar por um pecado aqui até 5 horas da tarde para me internar. E assim eu fui para o hospital, internei, no outro dia fez a cirurgia. E aí quando eu acordei, falei, tá vivo ainda, tá nessa terra? Tá, então não fiz a travessia dessa vez. Amados irmãos, mas precisou fazer um discernimento. Quando, como, com quem fazer? Eu dispensei um neurocirurgião, um dos melhores de Goiânia, para fazer com um ortopedista cirurgião de coluna. Um médico novinho. Aí fiz a cirurgia, fui para o quarto. No outro dia eu já, fica de pé, levantei, fiquei em pé. Doía muito a posição de ficar em pé, mas sem dor. Só para movimentar, virar de um lado para outro, para sentar e tal, que doía. Então eu vi a mão de Deus, que eu fiz o certo, que o discernimento foi correto. Mas na sexta-feira à noite começou a ter febre. E eu dizia, febre para quem está recém-operado, é frio, é caixão em vela preta. Então, é infecção, não é? Vamos para o médico. Misericórdia, não faz isso não. Entrar dentro do carro. Lá onde eu moro, o Guanabara 3, o asfalto é terrível. É devagar, o carro 20 por hora, tá doendo. Aí minha decisão é fraca, eu queria ver se tivesse parido. Com muito custo cheguei no hospital. Aí o médico olhou, não, o corte está muito bom, a cirurgia está muito bom, deve ser só uma reação do corpo. E de fato foi. Mas já vem aquele medo, nossa, será que eu fiz o discernimento errado, que não sei o que e tal. Que qualquer coisa que der errado, a gente pensa que discerniu errado. Mas no outro dia, aí o médico, não, vou deixar você aqui mais 2 dias de observação e depois você vai para casa. Até agora, gente, já vai para 70 dias de cirurgia. Glória a Deus, só alegria, só tem que louvar a Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês, o discernimento, foi difícil, eu perdi noites e noites de sono, para saber se eu opero ou não. Deus, eu tenho que fazer isso mesmo? Eu tenho que botar aqui uns ferros aqui agora na minha coluna, é isso mesmo? Não vou ficar limitado de pegar aqui no pé. Uns ficam, uns operaram lá e estavam correndo o risco de voltar para a mesa de cirurgia, porque eu não sei. Talvez não seguiu o mesmo caminho que eu segui, unção dos enfermos, confissão, tudo, e permissão de Deus para fazer esse corte. E como eu rezei, Senhor, guia as mãos daquele médico. Guia as mãos dele, o anestesista, tudo foi colocado nas mãos dele, foi tudo feito em oração. Então você quer sabedoria, quem que você tem que pedir, gente? A Deus, e Ele te dá os outros dons por acréscimo. Já aprendemos na pregação anterior, que a humildade, ela abre o caminho para todos os outros dons. Continuando aqui agora, voltamos aqui para a pregação. Conhecimento inspirado das coisas divinas e humanas. Salmo 118. Salmo 118, versículo 73. Salmo 118, versículo 73. Vai dizer assim: formaram-me e blasfemaram-me vossas mãos, dai-me a sabedoria para aprender os vossos, repetindo, dai-me a sabedoria para aprender os vossos mandamentos. Jesus é a personificação da sabedoria. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Jesus é a personificação da sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 1,
versículo, deixa eu achar, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, vai dizer assim: mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, mas para os eleitos, quer judeu, quer grego, força de Deus e sabedoria de Deus. Fundamentação da sabedoria. Nós podemos ver em 1 Coríntios 12, já estamos aí, né? Vai lá para o capítulo 12, onde vai falar dos dons espirituais. Coríntios 12, versículo 8. A um é dado o espírito da palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, e por esse mesmo espírito. Então a um é dado pelo espírito a palavra de sabedoria, 1 Coríntios 12, 8. Outra palavra de confirmação da fundamentação bíblica está em Isaías capítulo 11. Outra confirmação da sabedoria, Isaías 11, fundamentação da sabedoria, Isaías 11, 2. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento. Eu já proclamei essa palavra umas 3 vezes. Você perceberam isso ou não? Exatamente, para que fique gravado no nosso coração. E pela doutrina da igreja, na tradição da igreja também, nós temos na vida dos santos essa confirmação da sabedoria. Na vida de Santo Agostinho, de Santo Antônio, de Santo Tomás de Aquino e tantos outros santos, São Francisco de Assis, São João Maria Vianney, São Padre Pio, a gente vê esse dom da sabedoria. Gente, é interessante aqui falar de Padre Pio também, que Deus concedeu a ele, abre aqui um parênteses, um dom extraordinário que poucos recebeu esse dom. Se não me engano, se não me falha a memória, só a Virgem Maria que recebeu esse dom. Ela e Padre Pio, o dom da bilocação. O dom da bilocação. Bilocação, sabe o que é bilocação? Está em vários lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui, está em outro lugar ao mesmo tempo. A Virgem Maria recebeu esse dom, ela tinha esse dom também da bilocação. Tanto é que ela assistiu todos os apóstolos na hora da sua morte. Pois bem, continuando, Padre Pio recebeu esse dom. Utilidades do carisma da sabedoria. Vamos ver agora a utilidade. Sabedoria humana só tem utilidade quando coincide com a vontade de Deus. Então, utilidade da sabedoria. A sabedoria humana, ela só tem utilidade quando coincide com a vontade de Deus. Não reconhecer a sabedoria de Deus contrapõe-se a ela. Rejeitar a sabedoria personificada de Jesus crucificando é a mesma coisa de crucificar Ele novamente. Sabedoria divina, sistema de vida de acordo com a vontade de Deus. Então nós vimos lá atrás como discernir, como fazermos o discernimento da sabedoria humana e da sabedoria divina. Sabedoria, sistema de vida de acordo com a vontade de Deus, é um dom do Espírito Santo de santificação, dar aos homens o conhecimento dos planos de Deus, capacitar os homens a viver de acordo com os pensamentos de Deus. É perfeito caminho de santidade, ilumina os nossos caminhos para fugirmos do pecado, dar conhecimento profundo da palavra de Deus, ordenar os conhecimentos humanos para que se submetam à autoridade divina. E aí aqui ele coloca para citar alguns exemplos de profissionais que conduzidos pela sabedoria divina. Acho que foi domingo passado ou retrasado, eu ouvi um programa no domingo à noite falando sobre a medicina. E mostravam um médico que ele atendia nos hospitais públicos do Rio de Janeiro. E ele, cirurgião geral. E ele dizia, olha, aqui eu trabalho até 24 horas às vezes para atender as pessoas. E muitas das vezes eu vou lá no corredor pegar a maca para fazer o trabalho do maqueiro e tudo. Então a gente via que ele era um médico diferenciado dos outros médicos. Primeiramente que a gente via nele uma pessoa humana, mas a gente via nele que havia algo diferente nele. A gente percebia ali que há uma manifestação divina no coração daquele homem.
ela era uma pessoa diferenciada dos demais. Não é assim que a gente percebe? Quando a gente encontra um profissional, seja qual for da área, mas que quando você coloca os dons carismáticos no seu profissional, na sua profissão, no seu trabalho. Eu não falei para vocês no início que esse dom de sabedoria, ele é maravilhoso. Não só o dom de sabedoria, mas os outros dons, que a gente coloca ele no nosso dia a dia, para a gente viver no nosso dia a dia, o nosso dia se torna muito melhor, muito mais leve o nosso dia. Não que não teremos problemas, teremos sim, mas colocamos os dons espirituais para que nós possamos discernir o que é de Deus e o que é humano. O socorro de Deus para momentos da crise, também durante os estudos de algum tema, situações difíceis, debates, discussões, e nós exercitamos a sabedoria, apropriado para testemunhar a presença de Deus em nós em momentos difíceis, explicar, tal. Tá, gente, já vou aqui finalizando. O dom de sabedoria, o Padre Zezinho, ele fala assim, no livro dele, ele fala assim, De Volta ao Catolicismo, o nome do livro, ele fala assim, que quando nós estamos numa discussão, talvez eu estou num pé de briga lá com a mulher, Deus o livre nos guarde, mas se você silenciar, não significa que você perdeu a discussão, significa que nós evitamos um mal maior. Isso é uma sabedoria divina ou uma sabedoria humana? Uma sabedoria divina. Então percebe aí que nós temos que parar um pouco. Nós temos uma vida muito agitada, muito corrida, não é assim? Ou para cá não é assim, é mais light? Mas que para a banda lá do Guanabara é muito... Eu venho almoçar em casa correndo, dou almoço para o Miguelzinho que tem 5 anos, arrumo ele, visto, faz o lanche, eu falo para a mulher, você deveria pelo menos preparar o lanche, ainda tem que pensar o que vai ser o lanche hoje e tal. E aí preparo o lanche, levo os dois para a escola, volto para o quartel, 5 horas da tarde eu saio fazendo o caminho inverso. Então, não deu tempo nem de respirar, nem engola a comida direito, nessa correria. Mas é preciso que a gente coloque os dons em prática, os dons espirituais em prática, a manifestação da sabedoria em nossa vida. Primeira condição, vida de oração, o estudo da palavra, reflexão, humildade, simplicidade e plenitude do Espírito. É a mesma manifestação do dom de ciência e os outros dons. Então, se eu quero ter o dom da profecia, de ciência, de milagre, de cura, discernimentos, o dom da sabedoria, se eu quero receber esses dons, eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso ter uma vida de estudo da palavra de Deus, dos documentos, reflexão, humildade, simplicidade e plenitude do Espírito. Amados irmãos, não é porque nós fizemos o seminário de dons agora que eu sou melhor do que fulano de tal, que agora eu tenho o dom de cura, que eu tenho um dom de pregar, né? Que eu sou agora mais que fulano de tal. E tem pessoas que às vezes se acham, né, o dono da cocada, porque agora eu tenho vários dons, e não te serve de nada se você não for uma pessoa simples e humilde, porque Deus age na simplicidade e na humildade. Se tem uma coisa que o demônio odeia e detesta, é uma pessoa humilde. Padre Gabriel Amorto, o exorcista que faleceu o ano passado, fazendo um exorcismo, ele perguntou ao Satanás por que tanto ódio da Virgem Maria. Sabe qual foi a resposta dele? Eu a odeio por causa da sua humildade. Eu a odeio por causa da sua humildade. Então seja uma pessoa humilde e coloque os dons que o Senhor te deu agora em prol do outro irmão. Coloque os seus dons a serviço, aquilo que o Renato estava falando. Não adianta nada. Senhor, dá-me o dom de sabedoria, o dom de cura, o dom de milagre. O que é que eu vou fazer desses dons? Vou botar aqui no bolso, botar na gaveta e só dizer, eu tenho o dom de cura. Sabia? Eu recebi. Lá no seminário, eu recebi. Mas se eu não colocar ele em prática, não adianta nada. Gente, é interessante, já termino. É interessante que quando nós colocamos os dons em prática, quando eu vou praticando meus dons, ele vai se tornando mais aguçado em nós. Ele vai se tornando mais aguçado em nós. Ele está me mostrando aqui que ele leu aqui para nós. Toma, Senhor, a nossa vida em ação para mudá-la em fruto em missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação para mudá-la em missão. Gente, coloca os seus dons em missão.
Pratica o dom. Ei, Valdiné, quanto mais você pratica o dom da sabedoria, o dom da profecia, o dom de ciência, mais o dom fica aguçado. O que é aguçado? Ele fica mais sensível na nossa pele. Às vezes só de você chegar num ambiente, seu corpo já todo arrepia. Virgem Maria, minha Nossa Senhora, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Sério? Não é assim, Renato? Em certo ambiente, o corpo já manifesta ali que precisa da intervenção divina. Discernimento reflexivo, escutar, finalizou. Então, para nós rezarmos aqui, estava no retiro de jovem, e aí estava fazendo parte da equipe espiritual, e uma jovem se manifestou lá na hora que a oração deu uma apertadinha, e ela caiu no chão e gritava, "Aaah!" E eu fiquei lá de lá olhando assim, e uns 4 dos meninos, Senhor, outro pregava a cruz, faltava arrumar na cabeça dela, e eu lá de longe olhando, ali não tem nada. Deus já falava, não tem nada. Aí incomodando o ambiente, eu fui lá, afastei todo mundo, deixa comigo agora. Ela deitada no chão ainda, eu dizia, ei filha, ela olhou assim para mim, calma. Primeira coisa, respira, enche o peito. Eu estava quase dando infarto. Calma, respira, enche o peito, solta, enche de novo, solta, mais outra vez, solta, volta os batimentos cardíacos normal, normaliza o seu batimento cardíaco. Calma, traz uma água para ela, bebe uma água, sentou, tá bem? Tá, o que você está sentindo? Não, é porque eu lembrei que o meu pai me batia muito e eu lembrei disso agora, como eu sofria muito violência dele, diz o quê? Então eu sofria muito disso e isso me veio um aperto no coração, uma opressão que veio em mim agora. Então não tinha demônio nenhum ali, era só isso. Aí eu falei, fique em paz, reza comigo agora, vamos rezar um pouquinho, vamos. Pai Santo, Pai querido e Pai amado, abençoa ela, tranquiliza o coração dela, tá bem? Tá, senta aqui, bebe mais água. Aí a mulher, nossa, eu falei, filha, não precisou de nada, só observar a primeira situação. Depois eu percebi que ali não havia manifestação, só de olhar eu via que ali não tinha. Primeiro olha o estado da menina. Calma, primeira coisa, voltar aos batimentos, senão você vai infartar desse jeito, o coração não aguenta. Então a primeira coisa, controle a respiração. Precisava muita coisa ali? Não, mas às vezes a gente vem empolgado que agora eu tenho um dom de cura, eu tenho um dom de milagre, eu tenho um dom de não sei o quê. E tá aí você chega lá e vem São Miguel, vem Padre Pio, vem chamando os anjos e só chamando. E nada muda ali. Observo, sinto, e aí eu vou colocando os dons todos, ciência, sabedoria, discernimento. O que eu faço aqui, Senhor? Como agir nessa situação? Gente, se nós colocássemos o dom do discernimento, da sabedoria, todos para nós tomarmos uma decisão, antes, rezar um pouquinho, 5 minutinhos, Senhor, como eu vou agir, como eu vou responder para Ele? Nós nunca erraríamos, sempre nós acertaríamos todas as nossas decisões, amém? Amém? Perguntas? Sabedoria? Dentro de sabedoria, perguntas? Como discernir a sabedoria também ficou claro, sabedoria humana, sabedoria divina. Ficou claro? A quem que eu tenho que pedir sabedoria? A Deus. Não temos perguntas? Podemos rezar então para pedir esse dom da sabedoria. Vamos pedir então ao Senhor. Vocês querem o dom da sabedoria? Querem receber? Outra coisa, tem algumas pessoas assim que está meio ainda travadinha, né? Fala para a gente verbalizar, que a nossa oração tem que ser verbalizada. É falada. Senhor, eu quero o dom da sabedoria. Isso já ajuda a te soltar, a deixar de ser tímida. E aí o Senhor vai, com o longo do tempo, você vai percebendo qual é o dom que Ele vai te trabalhar mais. Termino aqui, prometo que eu vou terminar. Eu comecei a fazer aula de música, Renato, que eu gosto de cantar, mas com essa voz de taquara rachada não dá certo. Mas eu gosto de cantar, então eu comecei a fazer aula de música, violão e tal, já estava vendo a partitura. Mas aí veio o ministério de pregação, eu precisava ler mais a Bíblia, ler outras traduções, que eu tenho a CNBB lá em casa, eu tenho a TEB lá em casa também, a Jerusalém para ler,
e o catecismo, a vida dos santos. Então eu vi que eu tinha que gastar mais tempo com a leitura para que possa dar coisas melhores, mais conteúdo na pregação. E aí eu fui ter que deixando as aulas de lado, de violão, foi ficando mais apagada. Por fim acabei deixando, meu violão está lá em cima do guarda-roupa todo empoeirado dentro de uma caixa. Porque eu fui vendo que o meu dom não era cantar, não era tocar, mas sim pregar, anunciar a palavra de Deus. Hoje eu coordeno uma equipe missionária que já vai para 7 anos. E o Senhor tem levado nós em vários lugares do Brasil. A equipe já recebeu um convite lá para a Guiana Francesa, para pregar lá. Só que precisava de 15 dias lá em missão. Aí não tem jeito do trabalho. Você entendeu? Então o Senhor ele vai te mostrando qual é o seu dom. Mas temos todos os outros dons por acréscimo. Mas tem um que ele é mais vivo dentro de nós. Amém? Então peça ao Senhor essa sabedoria para você discernir qual é o meu dom. Para você servir no grupo de oração, na intercessão, na acolhida, na pregação, conduzindo. Tem pessoas que só gostam de conduzir oração, não é, Renato? Tem pessoa que é ótimo para conduzir oração, mas não gosta de pregar. Tem outros que gostam somente de cantar, não anima. Tem outros que só anima, não canta. Eu conheço pessoas assim. O Senhor, o Espírito Santo, Ele dá os dons conforme Ele quer, conforme Ele sabe da sua capacidade. Mas nunca pense que Deus vai te dar além das suas forças, ou que Ele vai te dar os dons e vai te cobrar demais.